Nos vídeos anteriores de ações para a Previdência, você viu que os ativos de ações superaram 200 anos no tempo, todos os investimentos em todos os lugares da Terra. Você também entendeu que o ouro, apesar de ter perdido nos 2 séculos, ao fim do padrão ouro, o ouro se mostrou uma ótima reserva de valor. Você também viu que apesar dos políticos cagarem o pau em país que for, o mercado sempre sobe. O próximo ensinamento será método e movimentos de mercado. Bom, senhores, então o estudo de 200 anos de Jeremy Siegel é mais que suficiente para combater qualquer argumento a respeito, pois o tempo, ele é o Senhor Cronos, Senhor de tudo. Então, o que se prova no tempo é o que queremos, é o que é chamado perenidade. O mercado, empresas, serviços, as riquezas são fatores reais, palpáveis, não são arquivos virtuais ou coisas semelhantes, são organismos vivos. Empresas têm pessoas lá dentro, como eu disse, existem produtos, serviços, isso é o mercado, empresas e as ações. Você precisa entender que as ações são renda variável. O curto prazo é irracional, especulativo e emocional. Você tem que se focar na realidade, não em boatos, notícias o tempo todo e muito menos conferir rentabilidade de curto a médio prazo. Considere que você deve avaliar seu desempenho de investidor depois de pelo menos uns 5 anos de tempo de investimento em ações. Geralmente é o tempo que os investimentos levam para frutificar. Assim como você planta uma semente, vai nascer a muda, vai dar árvore, depois vai dar os frutos. É um tempo que considero mínimo para uma primeira avaliação como empreendedor de bolsa, pois o fator tempo ele é essencial em ações por causa dos juros compostos. Então, o que eu preciso falar mais um pouco de mercado com os senhores antes de ir para o conteúdo mais avançado, que eu vou explicar indicadores de como eu escolho ações. Que nada mais é que eu vou pegar depois ali métodos de alguns investidores e tá passando para vocês da minha forma, que provavelmente os que estão consumindo conteúdo, que são os realmente iniciantes mesmo, talvez vão ter dificuldade para entender. Então aqui é onde eu faço a última parte para explicar o básico do mercado, mais ou menos para quem é iniciante ou intermediário a respeito do mercado. Então, o que eu vou falar aqui com vocês? Ciclo do mercado simplificado, ou seja, praxeologia, o que as emoções, as ações humanas mexem no mercado, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, existe o ciclo sobe e desce da bolsa, muitas vezes não porque esteja acontecendo realmente alguma coisa no mercado, mas depende do estado de espírito da sociedade diante dos fatos que estão acontecendo. Então, como funciona esse ciclo aqui? Vocês têm a figura aqui, ó. O ciclo se inicia na subida e na queda, por exemplo. Então aqui tem um desenho aqui, ó. Otimismo, empolgação, excitação e euforia. Aqui é quando o mercado está em alta, por algum motivo, notícia, a economia está mais estável, seja lá o que for. Então fatos podem ir acontecendo e o mercado vai caindo e o estado de espírito das pessoas vão mudando. E se você não é uma pessoa estoica que está baseada num método, se você não for uma pessoa que realmente está olhando para as empresas, vendo seus investimentos de forma fria e metódica, você cai daí nesse ciclo emocional onde acontece muita coisa que geralmente não deveria acontecer. Então, desde o otimismo aqui até a euforia, depois a gente vai para a ansiedade, quando as coisas começam a piorar, negação, medo, desespero, pânico, capitulação e até o final aqui, desânimo. Aí então vamos retornando para o ciclo de alta, que é a depressão, esperança, alívio, e depois voltamos para o otimismo e reinicia-se o ciclo do mercado, entendeu? Então, e cada estágio do mercado tem acontecimentos, entendeu? Então, vou explicar para você então. Vamos citar um momento de euforia de mercado no Brasil, quando as coisas estavam com um bom espírito mais recente. Quando foi elegido o Bolsonaro em 2017 até o período de 2019. A gente viveu uma euforia de mercado no Brasil.
Todo mundo achou que o empreendedorismo ia bombar, que o Paulo Jegues lá ia fazer umas reformas top, ia acontecer muita coisa boa, e o mercado subiu e foi. Nessa época de euforia, o que acontece geralmente? O mercado, ele especula muito, ele tá tão eufórico aqui no ciclo de otimismo, as pessoas começam a apostar muito nas empresas que vai dar certo, como se esse momento de euforia fosse durar para sempre. A gente sabe que não vai acontecer, mas as pessoas chegam em momentos de irracionalidade na euforia e também na capitulação, no momento de baixa do mercado. Então, coisas acontecem por causa da emoção. Então, altas especulações e às vezes as empresas, as ações vão ter valores muito altos, descolados do valor que realmente valem, entendeu? E geralmente nesses momentos de euforia que todo mundo tá, que os investidores, entre aspas, os especuladores inexperientes estão naquele momento bobo alegre, empresas muito espertinhas, com empreendedores bem espertinhos, geralmente fazem abertura de capital, chamada IPO, Initial Public Offer, ou seja, oferta inicial de ações. As empresas abrem capital, emitem ações, falam assim, ó pessoal, a gente precisa de dinheiro porque a gente quer fazer esse negócio crescer mais ainda, porque o mercado tá bombando e a gente vai voar. Aí os caras falam assim, ó, vamos emitir 1 bilhão e meio de ações aqui do Banco Inter por 5 pila, vocês compram essas ações aqui e o banco vai decolar. E tá todo mundo na euforia, batendo palminha, Birolilson na veia, pau no Jegues, vai dar tudo certo. O pessoal vai lá, dá dinheiro pro Banco Inter. Essa emissão de ação, oferta inicial de ação, esse dinheiro realmente vai para a empresa. Ou seja, a empresa captou esse dinheiro. Isso é um IPO, emissão primária de ações. Então a empresa, aquele dinheiro foi para a empresa. Na mão das pessoas que compraram, que deram dinheiro para a empresa, receberam ações em troca. Então, o que acontece depois do IPO? As pessoas, entre elas, ficam negociando a ação da empresa. Mas a empresa já não tem mais nada a ver com isso. A empresa já pegou o dinheiro das pessoas. Então, todo aquele círculo de sobe ação, cai ação, são aquelas pessoas ali no mercado negociando a ação. Tipo, se a ação cai ou sobe, foda-se para a empresa, não afeta em nada. A única obrigação da empresa com a ação que ela emitiu é pagar dividendo para aqueles acionistas, entendeu? E lógico, ter um mínimo de brindade e, vamos dizer assim, ética, né, no mercado para não fazer coisa errada, entendeu? Então, o que essas empresas adoram fazer IPO, emitir ações na euforia? Porque todo mundo tá bobo alegre especulando, achando que tudo é algodão doce para sempre, e elas vão lá e começam a fazer IPO, vão abrir no capital. O Inter fez isso, o Nubank fez isso, a GetNet fez isso e a Ocean Pact fez isso. IPOs ali no melhor cenário de otimismo do mercado ali no governo Birolilson. Só o que aconteceu? Eram empresas que não tinham realmente projetos de realmente obter lucro logo, estavam se aproveitando da otimismo do mercado e euforia. O que aconteceu? As pessoas compraram essas ações caras para caralho. Quando as pessoas caíram na real, chegou Covid, chegou um monte de coisa, viram os problemas acontecendo, começaram a se cagar e a mãozinha de alface dessas pessoas fez vender as ações. As ações não tinham dividendo. Como explicado no estudo de Jeremy Siegel, empresas de crescimento são mais arriscadas, não tem dividendo. Qualquer pancada de crise, as empresas podem sentir muito e não aguentar se elas não tiver caixa. Então, que algumas pessoas se tocando, caindo na realidade, a partir do momento que elas param de cair na negação e entram em desespero e pânico, venderam as ações na baixa. Prejuízo para todo mundo. Menos para quem? Menos para a empresa espertinha que fez o IPO lá na euforia. Por isso que tem que ter um controle emocional para você fazer investimento no mercado de capitais em ações. Parece muito fácil eu falar, compre ações, pegue o dividendo e reinvista. Mas o mercado está acontecendo, a vida está rolando, a sociedade está vivendo. Então tem o estado de espírito, como você vê como uma ação das pessoas, a praxeologia, o sentimento das pessoas influencia no mercado, nas empresas. Então, por exemplo, essas empresas que estão aqui, como por exemplo o Banco Inter, Nubank, GetNet e o Champact, se aproveitaram da euforia e pegaram um monte de boba alegre, emitiram ações, o pessoal comprou, deu dinheiro para essas empresas, as empresas não deu lucro ainda. O pessoal vendeu as ações no preço com medo aqui, porque começou a ter umas instabilidades no cenário macro global, no próprio Brasil. E o que aconteceu? Teve empresas, por exemplo, que até como essa GetNet aqui,
fez um negócio muito bizarro, cara. Eles emitiram uma ação, por exemplo. Vou dar um exemplo. Isso é um exemplo de empresa oportunista para arrancar dinheiro das pessoas. Vamos dar um exemplo. Não é exatamente o que a GetNet fez, mas um exemplo de empresa espertinha aproveitando de estado emocional do mercado das pessoas. Essa empresa aqui, por exemplo, fez IPO. Ela vendeu, o dono da empresa falou assim, ó, tô dando toda a minha participação da empresa pro mercado. Vou vender a ação aqui, ó, por exemplo, 6 pila. O cara vendeu as ações todas dele lá por 6 pila, ou seja, o cara ganhou, vamos usar exemplo, valores nominais fictícios. O cara arrecadou 2 bilhões abrindo a capital da GetNet, por exemplo, e não é mais dono da empresa. Só que acontece, as pessoas compraram a ação, aí começaram a ver, por exemplo, nossa, essa empresa aqui não dá tanto lucro, nossa, ela tá com risco de mercado, os adversários estão muito competitivos, essa empresa não tá, pode se ferrar. O pessoal começa a vender ação no medo, no desespero. O que acontece? O cara que vendeu as ações, o dono antigo, que era dono da empresa, vendeu a ação dele por 7, 13 pila, com qualquer valor alto. Vamos dizer que a ação caiu para R$2. Ou seja, aí beleza, assim, eu penso assim, nossa, eu dono da GetNet espertão, penso assim, caramba, consegui vender a minha participação na empresa por R$7, mas a empresa realmente vale 4. Eu sei disso, mas eu vendi muito acima do preço porque todo bobo alegre comprou na euforia. Aí eu vou lá com os meus bilhões guardados, vejo a minha antiga empresa por R$2,50 e falo assim, nossa, agora eu lucrei com essa abertura de capital, a minha empresa caiu. Aí ele vai lá, recompra todas as ações da empresa, a maior parte das ações que ele puder, e fecha capital de novo da empresa. Ou seja, ele fez uma operação especulativa, ganhando dinheiro em cima de todos os bobos alegres, traders e investidor de cu de mosca. Esses caras se fuderam, o dono da empresa ficou cheio do dinheiro, ele vai lá e fecha o capital. Para vocês terem ideia, isso daí é uma coisa histórica. Muitas pessoas bem que gostam de dar espertinho fizeram isso. Um grande exemplo de uma pessoa que fez isso foi o Henry Ford, que era o dono da Ford, montadora de carros. Teve um momento na história do mercado americano que o Henry Ford fez um movimento para fazer as ações da empresa cair de propósito, para ele poder comprar mais barato de volta, para fechar o capital da Ford. Então o que ele fez? Ele pegou e anunciou na mídia que ia colocar o filho dele. Era um cara que não tinha experiência nenhuma com o negócio, era um Zé Ruela do caralho. Ele falou, não, agora meu filho é o diretor e presidente da Ford. O que aconteceu? Todo mundo vendo que o cara é um porra louca Zé Ruela, começou a desfazer da ação da Ford com medo da Ford ir pro buraco, porque colocaram o Zé Ruela na presidência. O Henry Ford foi lá e comprou muitas ações da empresa de volta a um preço muito baixo. Ou seja, são movimentos que acontecem no mercado de acordo com o espírito estado de espírito das pessoas que influenciam no mercado, praxeologia. Então, em vários momentos, tem pessoas que se aproveitam e você também tem que entender que esses ciclos acontecem e também tomar atitudes para você não se deixar levar pela emoção. Então, o que acontece? Da mesma forma que empresas fazem cagada na alta, você tem que aportar com cautela. E geralmente no mercado de alta, onde está todo mundo eufórico, existe muito mais risco porque as ações estão valendo muito mais do que valem. Você tem que ter um pouquinho de estudar mais caso você vá comprar, escolher ações, estudar uma empresa. Caso você queira estudar a empresa e pegar uma stock picking, escolher uma ação, você tem que estudar com mais cautela, ver se as empresas estão pagando dividendo bom. Um dividendo geralmente o pessoal gosta um consenso geral de taxa de juros comparado para ser o de dividendo. A empresa tem que estar pagando pelo menos 6% de dividendo para ser interessante estar investindo na empresa. Se as empresas estão muito caras, o índice de dividendo está baixo, porque a ação está muito cara e está retornando muito pouco. Então provavelmente o dividendo está muito baixo. O dividendo geralmente está lá em 1%, 2%, não vale a pena. Então o que acontece? Na euforia, você aporta com cautela, por exemplo, ou geralmente você não compra nada, você fica guardando dinheiro fazendo caixa de oportunidade. Geralmente o pessoal coloca em renda fixa líquida, por exemplo, CDB ou até na poupança, que é porque quando você tirar de lá não paga imposto, entendeu? Então o que acontece? Geralmente no momento de pânico, se você for um cara sensato que faz caixa, e por exemplo, aqui na alta tava tudo tão caro que não vale a pena comprar, fiz caixa. Quando você vê acontecer uma baita de uma merda, tá ligado? Por exemplo, todo mundo com medo do mundo acabar na pandemia, por exemplo. O que acontece? Todo mundo vendeu desesperado, com medo, e as ações ficaram baratas. Então na depressão acontece o quê? Ações muito baratas, muitas pagando ainda dividendos bons. Então
tendo caixa é o melhor momento para comprar ações. Quando todo mundo tá vendendo ação correndo, indo comprar ouro e várias coisas, se você tiver um caixa, que é o melhor momento para comprar ações baratas que pagam dividendos, principalmente. Então, qual que é o movimento da sardinhada quando tá nesse ciclo aqui? Na alta eu falei que todo mundo especula e compra ações de empresas que abrem capital, que nem sabe se a empresa realmente funciona de verdade e se fode. Aqui embaixo, o sardinha faz o quê? Vende todas as ações em prejuízo com medo, o mercado cai. Porém, a maioria das empresas ainda estão... Algumas empresas essenciais, como eu falei para vocês, as perenes, estão lucrando e pagando dividendo. Mesmo que, às vezes, reduzidos. Então, geralmente, são aquelas empresas que eu falei. Elétrica, saneamento, telecom, empresas de bancos ou financeiros, que é um setor que eu particularmente não gosto. Depois eu vou explicar porquê. E o setor de agro também. Então, eles vendem isso aqui. Sobra essas empresas aqui eles pagando dividendo, você vai lá e compra ação barata no momento que todo mundo está saindo correndo do mercado. Então os sardinhas saem, compram ouro, dólar, tesouro direto, devido geralmente no momento de crise econômica, altas taxas de juros nas crises econômicas. Então o pessoal fica girando patrimônio, vende, eles compram ação na alta, vende na baixa. Isso daí é a receita perfeita para falir, porque você compra caro, vende barato, você está queimando dinheiro, cara, você está jogando dinheiro no lixo. Aí o cara vem comprar renda fixa, porque a taxa do Selic tá alta, a inflação tá alta e acha que tá ganhando com isso. Aí quando ele começa a ver notícia boa no mercado, tá tudo voltando a acontecer. Ah, acabou a guerra, o político X ganhou, então os juros começam a baixar. No momento de início de otimismo, o que acontece? Existe a corrida daí para especular ações, pegar ações de dividendos da moda. Aí eles vendem os títulos de dívida pública pagando imposto. Porque existe um imposto alto sobre os lucros do título do governo. Varia de 27% a 13,5%, eu acho. Então, cara, é uma mordida fodida. O cara acha que vai ter lucro, mas vai ter que pagar um imposto do caralho. Entendeu? Então, aí eles ainda perdem quando vendem o título. O título sofre marcação a mercado. Para quem não entende, é o seguinte. Ó, pensa comigo aqui, raciocínio, é muito simples. Eu compro um título do governo hoje. E esse título do governo, vamos dizer que a inflação tá 3%, tá baixa. Eu compro um título lá de renda fixa 3%. Legal. Aí o país tem uma merda, a inflação e o juros sobe para 13%. Aquele meu título lá guardado lá de 3%, o que acontece com ele? Ele tinha um valor. Ele perde valor. Por quê? Eu tenho um título que rende 3%, sendo que agora os novos títulos estão sendo emitidos a 13%. Então aquele título meu de 3%, ele vira poeira. Entendeu? Você precisa se desfazer dele para resgatar o dinheiro, ele não vai valer nada, você perdeu o dinheiro. Isso chama marcação a mercado, acontece com todos os títulos de dívida pública. Ou seja, a renda fixa, principalmente o tesouro direto, ele sofre alteração de variável na cotação do título da dívida. Então é renda variável, entre aspas, quase igual a ações, se você precisar resgatar antes do vencimento. Então é cabreiro. Então aí o pessoal vende os títulos tendo prejuízo na marcação a mercado e volta aqui, subindo na rampa aqui, tentando bater o mercado de ações, fazendo trade, enriquecendo a B3, que é a Bolsa Brasileira, com taxas e emolumentos, e dando dinheiro também para os bancos fazendo trade, porque tem taxa de corretagem. A maioria das corretoras de bancão mais seguras cobram corretagem em todas as transações. Ou seja, o cara que não entende de mercado, fica comprando na alta, vendendo na baixa, pagando imposto, dando emolumento, fazendo trade, tá todo mundo ganhando aqui, tá ganhando o governo, tá ganhando o banco, tá ganhando a bolsa, só não tá ganhando o especulador, que tá se fudendo todinho nesse período aqui porque é um bobo emocionado. O cara que é mais esperto, tá pensando no longo prazo, em previdência, carteira previdenciária de ações, mas ele sabe que é aqui, ó, que eu expliquei. No momento de euforia você fica apreensivo, porque existe mais risco, e você tem que ter cautela para comprar ação, tem que estudar mais. No momento de baixo, todo mundo está fazendo cagada vendendo, você compra ações baratas que ainda paga dividendos usando um caixa caso você tenha feito. Isso aqui é o ciclo do mercado. E como eu disse, o mercado não sobe e desce nessas emoções porque as pessoas são idiota. Não, porque às vezes mídias ficam fabricando notícias, ficam manipulando dados, aí vão confundindo as pessoas, ou às vezes realmente aconteceu coisas em governos, no macro, no micro, e as pessoas têm reações exacerbadas. Geralmente, muito geralmente, as ações, quando as pessoas estão em euforia, sobem demais e, geralmente, na depressão, na queda de mercado, as pessoas desvalorizam as ações demais. O mercado tem um movimento muito brusco. Então,
Esse basicamente é o movimento do mercado. Então você tem que saber que é uma praxeologia. Você tem que entender que tem momentos para realizar movimentos e momentos certos. Entendeu? Então tudo vai dependendo do que você entende do que está acontecendo no mercado no momento. Isso aqui existem as armadilhas, como eu disse, das empresas pertinha, tem a especulação e tal, mas se você tiver focado em empresas que realmente têm produto, tem receita vinculada à inflação, etc, como eu falei, você é mais esperto e não passa por isso aqui e você fica incluído naquela boa média do rendimento vencedor das ações do Jeremy Siegel. Bom, senhores, após falar então sobre os ciclos de mercado, que é importante você entender essa questão de como as emoções e as ações humanas influenciam no mercado, aqui agora eu vou começar a entrar no conteúdo mais técnico, porque geralmente o pessoal mais intermediário vai entender melhor. Que eu vou estar falando sobre como olhar as ações e, por exemplo, escolher ações que são baseados no estudo do Jeremy Siegel da forma que ele viu ações consolidadas, pagadores de dividendos, etc. Então a gente teve um brasileiro, porque infelizmente faleceu já no tempo. O nome dele era Décio Bazin. Esse senhor foi um operador de bolsa dos anos 60, 70 e estava vivo até meados dos anos 2000. Então ele passou um período interessante de médio prazo no mercado. Ele foi especulador, se ferrou e aprendeu com o método dos dividendos, ser sócio de pequenas empresas e utilizar essa visão como uma visão que também foi vencedora, porque ele criou o método no Brasil de selecionar ações por dividendos e reinvesti-los, entendeu? Então ele escreveu um livro chamado Invista em Ações Antes que Seja Tarde. Um livro muito bom, onde ele conta toda a história do mercado acionário brasileiro dos anos 60 até meados do final dos anos 90. É algo extremamente muito enriquecedor e precioso para os senhores. Como o tema de todo esse vídeo, esse tema aqui é voltado, que eu falei lá desde o começo que você não vai aposentar pela Previdência. Você tem que criar sua Previdência. E mostrei para você que o mercado é a única coisa que sobrevive ao tempo e a todas as coisas. Por causa da praxeologia, o mercado é um organismo vivo com pessoas, etc. Repetitivo? É repetitivo. Mas é bom que você decore isso. Porque vocês têm que esquecer que especulação, aposta, cu de mosca, essas coisas. Porque, infelizmente, não existe riqueza sem trabalho. Então, esse senhor aqui, o Décio Bazin, depois de tomar muito na tarraqueta, especulando com opções, especulando com empresas e trade, etc., perdeu tudo, depois reconquistou de novo, fez o estudo e chegou às mesmas conclusões do Jeremy Siegel e aplicou o seu método aqui no Brasil. Então o nosso querido investidor brasileiro, que se parece muito com o vovozinho do filme Up, que é aquele filminho que o garotinho escoteiro se enrosca com os balõezinhos na casinha e sai voando. O nosso querido Bazin, ele tinha um método de escolher ações. Eu vou estar falando para vocês como era o método do Bazin. Então o método do Bazin é considerado o método de buy and hold, ou seja, comprar ações e segurar e reinvestir dividendos no longo prazo. E é um método considerado como um método que inclui giro de ativos, ou seja, você segura as ações enquanto forem interessantes no dividendo, se não forem, vende. Então, giro ativo ali, você compra e às vezes precisa vender, então precisa às vezes comprar e vender. Então, quais são os principais tópicos do Bazin para selecionar ações? E como eu disse para vocês, a maioria desses indicadores aqui vão ser melhor entendidos por quem já tem um conhecimento intermediário de ações. Mas depois os senhores mais interessados em licença vão procurar em saber o que são os indicadores aqui. O Bazin procurava empresas que tenham liquidez de negociação diária acima de 100 mil reais. Ele também buscava empresas que pagavam mais que 6% de dividendo, o que ele chamava de cash yield. Por quê? Porque no momento que ele investia naquela época, existia hiperinflação. Então, olha só o trabalho que ele tinha. Ele tinha que converter todas as ações, o fluxo de caixa, todos os dados financeiros em reais para dólar. Então, ele só comprava empresas que tinham cash yield equivalentes a 6% dolarizado. Ele também
fazia o seguinte, ele se desfazia de empresas que mesmo que estivessem enquadradas no dividendo acima de 6% e na liquidez, naquela época, se as empresas tivessem notícias muito ruins que afetassem os fundamentos, ele simplesmente vendia a empresa da forma que estivesse e liquidava. Só que isso aqui é uma coisa que já hoje em dia não é tão absurdamente necessária assim, no meu ponto de vista, porque as notícias estão correndo quase em tempo real. Naquela época do Bazin, era muito mais complicado obter notícias das empresas. Então, quando conseguia chegar alguma notícia para eles, já desesperadamente eles vendiam, entendeu? Então, hoje em dia é mais difícil não ter transparência, apesar de existirem casos de empresas que cometeram fraudes, né? Eu não vou nem citar o caso aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, mais longo que já está. Então, além da liquidez, cash yield e notícias, o Bazin ele levava em consideração algo muito importante, que é o endividamento das empresas. Empresas muito endividadas não eram selecionadas pelo Bazin. Então, como que o Bazin poderia ou fazia para ver a dívida da empresa? Ele poderia ou avaliava realmente a liquidez corrente da empresa e a dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, o quanto a empresa tanca de pagar as dívidas, quanto tempo a empresa levaria para pagar as dívidas, que seria o caso da dívida líquida sobre EBITDA, que é a dívida de médio e longo prazo, e a liquidez corrente, que significa o quê? O endividamento de curto prazo da empresa, quanto ela tem de caixa para aguentar tancar as dívidas, entendeu? Então, e o que acontecia? Ele fazia também o rebalanceamento da carteira de ações dele, ou seja, caso uma empresa ficasse um ano com dividendos abaixo de 6%, e ele realmente rebalanceava geralmente em abril e outubro, se fosse o caso, porque geralmente é em abril do ano ou em outubro que as empresas terminam de fazer os lançamentos dos seus resultados, entendeu? Porque elas são obrigadas a falar os resultados dos dados dela publicamente. Então, o que acontecia? Se caso a empresa apresentasse cash yield muito inferior a 6%, ele também vendia a empresa para realocar o capital em outras empresas que atendiam os indicadores anteriores. Ou seja, métodos que faziam comprar. Empresas com liquidez acima de 100 mil, cash yield acima de 6%, ele desfazia-se de empresas com notícias ruins, ele só comprava empresas que tinham dívida baixa, e ele vendia empresas que estivessem remunerando abaixo de 6%, porque se a empresa estivesse remunerando abaixo de 6%, talvez seria mais interessante para ele comprar renda fixa. No caso, porque talvez a renda fixa estaria pagando mais que o dividendo da empresa. Então essa é a mentalidade dele. Então, baseado no método do Bazin, que o Yannick Rigaia foi atrás? O Yannick Rigaia caçou e procurou alguém que replicou o estudo do Bazin nos tempos atuais. E a pessoa que fez esse estudo e teste, ele observou que funciona até hoje o método Décio Bazin. Eu vou estar mostrando aqui para os senhores e senhoritos. Estamos no site aqui, dica de hoje, que é um site que tem aqui em nome de Daniel Nigri. Então aqui está o livro que eu falei para vocês. Faça fortuna com ações antes que seja tarde, do nosso querido Décio Bazin. E aqui ele aplicou o método do Bazin. Ele aqui, ó, o método Bazin funciona. Então, o que acontece? Eu não vou explicar o estudo completamente, porque o que importa é o resultado final do que eu ficar falando, que eu sei que vocês querem ver o resultado que ocorre no método do Bazin, que é, como diz para os senhores, uma das formas de obter os resultados próximos dali do estudo do Jeremy Siegel, seguindo o que o Jeremy Siegel apresentou naquele estudo de 2 séculos. Então vamos descer lá no final do estudo dele para estar falando a respeito do método, né? Então, como eu falei para você, a estratégia do Bazin: investir em empresas com dividendos acima de 6%, evitar empresas com dívida alta e sair da ação no primeiro indício de notícia negativa, né? Então, o que ele fez aqui? Ele resolveu tabular apenas o primeiro item da estratégia, ou seja, ele resolveu fazer o método do Bazin meio que ignorando até as dívidas das empresas. Então, ele investiu em empresas que geraram dividend yield constantemente acima de 6% ao longo dos últimos 16 anos. Ou seja, 16 anos. Mas de 16 anos de que ano a que ano, Yanni?
Bom, essa matéria foi publicada em 2018. 16 anos, então, seria o período aqui indicado por ele de 2002 a 2018. Então, foi isso que ele fez. Ele chegou aos preços, ao valor dos preços pelo método do Bazin. Quais seriam os preços que ele deveria pagar por ação para obter 6%? Existe como fazer um cálculo. O Décio Bazin ensina aqui o preço máximo que você compra uma ação. Então esse cálculo eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouquinho. Então vamos ver o resultado do estudo do método Bazin no século 21. Qual foi o resultado do nosso querido amigo? Qual era a observação aqui do rapaz que fez o estudo, né? É um fato que realmente acontece. O que acontece? Se o preço da ação subir muito e o dividendo se manter constante, ou seja, se a empresa subir muito a cotação, mas continua pagando o mesmo dividendo, o dividendo yield, que é como chama o indicador de dividendo da ação, diminui, ou seja, eu estou pagando mais caro para receber o mesmo dividendo. Então, se a empresa estiver remunerando menos de 6%, eu não vou comprar, tá subindo. Então, para o cara que fica acumulando ações, é ruim quando a ação sobe às vezes, porque ele tem que parar de comprar e ir lá procurar outra ação para remunerar ele. Vai acumulando mais ações, no caso. E quando os dividendos crescem, por qualquer motivo, e o preço das ações se mantém ou as ações caem, abre-se uma oportunidade de comprar empresas com dividendos crescentes, maiores. Então, ele fez aqui e chegou à conclusão que empresas que pagaram mais de 6% de dividendo por pelo menos 13 anos dos 16 anos, ou seja, de 2002 a 2018, 13 empresas. Quantas empresas? Não, foi muito mais empresas. Foram, isso, empresas que pagaram mais de 6% em 13 anos, no todo o período ali, de 16 anos. Então, aqui, ó, por exemplo. Vou falar o nome das empresas aqui. Seguradora Alfa Bahia, Alfa Financeira, Som Técnica, Semig, é uma empresa de geração elétrica de Minas Gerais. Em bicicletas Monarch, Bardella, Geradora Paranapanema, Eternite, Monteiro Aranha, Alfa Invest, Alfa Road, Banco Banrisul, Comgás, empresa de distribuição de gás, acho que é do Rio de Janeiro. Eletrobras, que todo mundo conhece, foi privatizada recentemente, a maior empresa de energia elétrica do país. Banco Banese, Banco da Amazônia, Banco Banestes, Sanepar, empresa de saneamento, Banco Alfa de Consórcios e Banco Banese. Então aqui, ó, a média de dividend yield dessas empresas geralmente estavam variando sempre acima de 6%. Ó. Tinha empresa pagando de 6% até 15%, cara, 24% ao ano. Então você vê que tem empresas que pagam dividendos gordíssimos, geralmente, né? Então, o que a gente chega aqui na relação aqui, né? A gente volta ali para provar ali aonde foi que o método do Bazin se mostrou que realmente funciona, entendeu? Então, deixa eu chegar aqui para as questões de inflação, ou comparando com a inflação desse período, o rendimento do Bazin. Então, ele fala aqui, ó, vejam agora na imagem abaixo que das 12 ações principais selecionadas, somente 3 ficaram abaixo da Selic, ou seja, 516% de inflação de 2002 a 2018. E somente 3 ações desse monte de ações ficaram abaixo da inflação. Porém, as que subiram compensaram essas 3 que ficaram pagando menos. Ou seja, o que aconteceu aqui com ele? Tiveram ações com rentabilidade, presta atenção, a rentabilidade de algumas ações chegaram a 13.000%, 6.900% outra e 4.600% em 15 anos. Ok, Yane. Mas e agora? O que isso significa? Então, o que a gente faz? Pega a calculadora, vamos mostrar esse rendimento dessa técnica do Bazin. Só no exemplo aqui de 13.000%, 13.000% dividido por 16 anos, dá 812%. 812% anualizado, cara. Isso é muita coisa.
Então essas são as surpresas que você pode conseguir às vezes obter investindo até em empresa de dividendo. Ou seja, o cara nem estava caçando um cu de mosca, mas o próprio resultado de crescimento e lucro da empresa através dos dividendos, etc., trouxeram esse rendimento para o cara. Olha só que interessante. Então olha só como é que quanto que foi a valorização dessas empresas de dividendos pelo método Bazin em 15 anos aqui. A seguradora Alfa, 2.500% em 15 anos. A Alfa Financeira, 1.019%. Ó, a Bicicletas Monarch foi uma das empresas que rendeu menos que a Selic nesse período. Ou seja, 241% da Monarch contra 500% da Selic. Seguradora Bahia, mais de 1.000%. Seguradora Paranapanema, 2.000%. Olha só a Monteiro-Aranha, cara, 6.948%. Alfa Invest ficou abaixo da Selic. Aqui a Alfa Holding ganhou da Selic. 4.000% da Comgás, distribuidor de gás. Ó, produto essencial, hein? Eletrobras Elétrica perdeu para a Selic. Também é porque a Eletrobras realmente, cara, era uma estatal muito mal gerida. Nunca vi uma empresa elétrica render tão pouco assim. O Banco Banese, 13.000%, cara. Ou seja, cara, quase 20, mais de 20 vezes. Nossa, ganhou da Selic 20 vezes. E aqui o BGIP, né? A ação ordinária do Banco Banese, 2.333%. Esse foi o resultado do cara aplicando o método do Bazin na atualidade. Então a gente comprova que o método do Bazin funciona. E se funcionou nesse curto prazo, é um método de investimento não especulativo, buscando empresas que têm lucros, receita, dividendos bons e provado que é rentável e tem uma certa segurança no médio prazo e com certeza faz parte daquele estudo do Jeremy Siegel para empresas boas, sólidas, grandes, pagadores de dividendos e etc. A gente tem a conclusão do estudo do rapaz, né? Aqui ele fala, né? Acredito que tenha ficado claro que o método Bazin, mesmo sem ter nenhuma ação conhecida, realmente tinha muitas ações desconhecidas, geralmente para quem conhece o mercado financeiro. O cara pode não ter encontrado as Magazines Luiza, Vulcabras e um monte de empresa que estourou o cu da mosca aí, mas garantiu um bom retorno no longo prazo. Ou seja, ele mesmo, como especulador que fez o estudo, ele concordou que é um retorno bom. Então ele cita aqui, né? É importante ressaltar que, embora os altos dividendos servam como amortecedores, estamos falando de renda variável. Em bolsa, perdas fazem parte do jogo. Aqui eu já não concordo, porque, como eu falei, esse cara é um especulador. O segredo para você enriquecer e manter uma renda passiva durante o tempo é nunca perca dinheiro. E a segunda regra é nunca esqueça da primeira regra. Então você tem que tentar ter o máximo de cautela possível. E observe que a diversificação que foi feita com o tempo nas empresas aqui fez as empresas vencedoras compensarem as empresas que perderam para, por exemplo, para a Selic. Mas observe que essas empresas aqui tiveram um rendimento anualizado muito interessante, entendeu? Se você dividir isso aqui por 16 anos, não teve empresa aqui que rendeu menos de 15% ao ano, entendeu? Então, olha só, geralmente anualizado ali, com certeza estava batendo a inflação todos os anos praticamente, menos no caso dessas três empresas aqui. Então, realmente, está concluído que o método Bazin ainda funciona na atualidade. Bom, senhores, após explicar mais ou menos como o Bazin fazia para escolher suas ações, vocês estariam se perguntando, nossa, tá, mas e aí, onde eu vou aplicar isso? Como eu vou encontrar os ativos se eu decidir realmente escolher os ativos por mim mesmo, imitando, seguindo exatamente o que o Bazin fez, ou como o jovem lá fez o estudo atual e comprovou que o estudo funciona? Bom, há 30, 40 anos atrás, quando não havia internet difundida no país, as pessoas tinham que ir geralmente as sedes credenciadas à bolsa ou as corretoras ou na própria bolsa verificar as informações que as empresas divulgavam publicamente nos livros negros ou nos livros pardos que eram deixados nessas corretoras e na bolsa. Então você tinha muito trabalho para ir lá e coletar esses dados. Já hoje em dia, com a difusão da internet, então qualquer um com um celular,
com o computador pode fazer essas pesquisas muito mais fácil, ou seja, se tornou uma forma muito mais acessível para pessoas, principalmente para as pessoas mais simples, que não tem condições de ficar indo visitar a empresa, não tem condição de ficar indo na sede de bolsa ou ficar indo visitar a corretora. Então eu vou mostrar para vocês aqui um site, por exemplo, que tem como realizar essas pesquisas de uma forma bem simples. E eu vou fazer aqui de uma forma bem rápida para vocês terem uma noção de como se começa a fazer, por exemplo, uma busca como fazia pelo método do Décio Bazin. Então a gente está aqui no site Status Invest, você pode observar aqui. Então aqui nesse site, por exemplo, você pode fazer o que? Eu quero analisar ações e buscar empresas. Então vem aqui em cima, ó, por exemplo, tem ações, tem a opção aqui, ó, busca avançada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar as empresas de acordo com os indicadores que o Bazin gostava. Então a gente vai fazer tudo aqui pelo método do Bazin. Então o que seria? Lembre que eu disse, ele procura empresas com liquidez de negociação diária de pelo menos 100 mil. Vamos procurar aqui liquidez média diária. Encontrei aqui, ó. Pelo menos 100 mil, né? Então vamos colocar aqui, ó, 100 mil. Seria 100 mil, né? Beleza, aqui já está selecionado. O que mais? Dividendos acima de 6, no mínimo de 6%. Aqui, ó, o primeiro indicador aqui, ó. Dividendo, 6%. No mínimo 6%. Beleza, então. O que mais? Empresas com notícias que não tenham maus rumores. Isso a gente hoje em 2022 a gente sabe. Eu vou dizer para vocês aqui, caso apareça uma empresa com rumor ruim na lista, eu vou dizer para você ter uma noção do que quer dizer. Mas como é assim, hoje é muito mais fácil você saber o que uma empresa está fazendo de cagada ou não, né? E dívida baixa, que o Bazin também olhava. Então a gente vai usar dois indicadores de dívida, que é liquidez corrente. Vamos procurar aqui, ó, liquidez corrente. Aqui, ó, pessoal, liquidez corrente. Então, liquidez corrente, geralmente um valor saudável para a empresa, uma pessoa bastante conservadora, que nem o Bazin, por exemplo, ia querer uma empresa com liquidez corrente de pelo menos, no mínimo, 1,5. 1,5 de liquidez corrente. Beleza. Qual é outro indicador que eu tinha falado aqui? Média dívida. Isso aqui é a dívida de curto prazo. Vamos ver a dívida de longo prazo. Dívida líquida sobre EBITDA. Cadê a dívida líquida? Dívida líquida. Aqui a gente consegue pesquisar. Deixa eu ver. Vamos ver. Tá. Aqui, ó. Aqui tá como EBITDA. Ó. Dívida líquida como EBITDA. Então, vamos ver se, ó, do máximo. Vamos clicar no máximo até 4. Vamos ver se a gente vai conseguir achar dessa forma aqui. Então, não, aqui tá 0,4, é 4. Senão não vai selecionar empresa nenhuma. Então é isso. A gente limita até 0 porque dívida líquida sobre EBITDA, às vezes tem empresas que têm valores negativos. Quando as empresas têm valores negativos nos indicadores, significa que elas estão tendo prejuízo, hein? Ou seja, não significa que abaixo de 0 é bom, abaixo de 0 também é ruim, tá? Então a gente selecionou aqui, ó, 6% de dividendo no mínimo, uma dívida de no máximo 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A gente colocou aqui, ó, liquidez corrente de pelo menos 1,5 e liquidez média diária de 100 mil. Agora aqui a gente vai buscar as empresas, beleza? Colocamos aqui para busca, vamos buscar aqui, ó, vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente. Olha aqui então, apareceu muita empresa aqui, ó. Deixa eu ver quantas empresas eu consigo mostrar para vocês que caíram dentro desse filtro do Bazin aqui, ó. Olha só, caiu bastante empresa, ó. Se eu for contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixa eu ver, deve ter pelo menos umas 32 empresas aqui. Aí o que acontece? Olha só. A gente consegue ver aqui, ó, pelo dividendo, né? Então vamos organizar aqui pelo dividendo mais alto pelo mais baixo, ó, tá vendo? Ó? Eu dou um clique aqui, ó, ele troca. Tá vendo, ó? Então vocês podem reparar, ó, empresas que geralmente estão pagando muito mais que 10% de dividendo, olha só. Geralmente são empresas que estão em um período anormal, por exemplo. Você pode considerar que a empresa está distribuindo muito dividendo. Então você tem que suspeitar quando o valor está muito alto, porque às vezes o dividendo não é um dividendo. Se a empresa pode ser que ela esteja lucrando demais nesse ano, mas não tem o lucro recorrente nos anos passados.
Então, o que acontece, né? A gente vai procurar aqui, então, ó, você viu que o dividendo é uma coisa que engana bastante, né? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, vamos seguir olhando para a dívida aqui também. Cadê onde que tá a parte da dívida? Aqui, a cacetinha ficou lá para baixo, olha só, tem que arrastar tudo aqui, ó. Vamos para cá para mostrar os indicadores ali em cima, ó. Cadê? Liquidez corrente, ó. Vamos ver então as empresas que tem mais caixa. Olha só. Então aqui liquidez corrente, quanto mais alto, melhor. Então vamos olhar aqui como ficou a posição das empresas agora, ó. Qual que é as empresas menos endividada? Ó, já apareceu aqui, ó. Banco do Brasil, Transmissão Paulista. Isso aqui é um banco, isso aqui é uma transmissora de energia. Empresa de distribuição elétrica, Caixa Seguridade, é a seguradora da Caixa Econômica Federal. Entendeu? Então, beleza. A Cash Yield daqui tá 8, a Transmissão Paulista tá 6. Então essas daqui, por exemplo, já são empresas que cairiam dentro do indicador do Bazin já, entendeu? Tem dívida baixa. Agora vamos ver aqui a dívida líquida sobre EBIT dessas duas empresas aqui. Ver se também tá se enquadrando no Bazin, quer ver, ó? Ó, dívida líquida sobre EBIT. Geralmente bancos vai estar sempre com esse indicador zerado, porque banco não tem dívida, o banco dele trabalha com dinheiro. Então vamos considerar aqui, por exemplo, a segundo lugar, a empresa do segundo lugar, ó, Transmissão Paulista ela tem só 1,56 de dívida líquida sobre EBIT, então tá abaixo, tá com pouca dívida. Então a Transmissão Paulista, ela mostra pra gente que é uma empresa que tá seguindo bastante dos parâmetros do Bazin, ó. Dividendo acima de 6, estava com a liquidez corrente ali de 1,5 e a dívida líquida também baixa. Então vamos abrir a empresa aqui para você ver a empresa. Ah, vamos olhar aqui a empresa agora, né? Então, o Bazin dizia que a empresa, essa aqui é o primeiro filtro dele. Então vamos ver se a empresa tem consistência no lucro. A gente tem que ver que essa empresa aqui também é lucrativa, por exemplo. Então, isso é uma coisa importante de se fazer também. Por exemplo, não adianta você pegar uma empresa que paga dívida, tá pagando dividendo só esse ano e não vai pagar ano que vem, entendeu? Ou seja, não é sustentável, né? Então, o site que oferece para você descobrir o histórico, você consegue ver o histórico de vários anos de dividendo dessa empresa, etc. Então, vamos olhar aqui, ó, indicadores de valuation, dividend yield. O atual é 6,35. Vamos olhar aqui o histórico da empresa. Olha só como varia o dividendo, né? Cada ano a empresa tem um lucro diferente e distribui o dividendo de uma forma diferente. Porém, aqui no site, por exemplo, dá a média, quanto em média a empresa distribui de dividendo. Nesse caso aqui, olha só, em média dos últimos 10 anos, a Transmissão Paulista distribuiu 7,58% de dividendo. Ou seja, se a média de 10 anos está acima de 6%, então isso já um ponto positivo. Significa que a empresa sempre está distribuindo dividendo. Às vezes distribui menos, às vezes distribui mais, mas na média está sempre em torno de 7%, ou seja, acima dos 6% que o Bazin verificava. Então isso significa o quê? Essa empresa se enquadrou, ela passou pelo filtro do Bazin e ela passa no filtro do Bazin de novo de dividendo, vendo o dividendo, a consistência dele no tempo, né? Então a empresa distribui o lucro com os acionistas sempre acima da média mínima de 6% do Bazin. Aí então vamos dizer assim, vamos ver se a empresa no longo prazo também é uma empresa que que a dívida da empresa vive equilibrada também. Então vamos procurar aqui, ó. Olha só, dívida líquida sobre EBITDA, né? Vamos abrir aqui para a gente ver a média do ano da empresa, é uma empresa que vive endividada, olha só. Olha que interessante, essa empresa, a dívida líquida sobre EBITDA para uma empresa elétrica, que é uma empresa que tem receita previsível, geralmente no máximo até uns 3,5, 4. Se a empresa se mantém numa média abaixo de 4, ela é uma empresa que ela trabalha com pouca dívida. Então isso aqui, ou seja, dívida líquida sobre EBITDA são dívidas que estão mais no longo prazo. A média de endividamento dessa empresa é de 0,87, ou seja, está muito longe de 4, muito longe até mesmo de 2,5, entendeu? E o maior valor de endividamento que eles tiveram, olha aqui, que mostra até quando a época que a empresa esteve mais endividada. Eles chegaram no máximo a 2,43 de endividamento a longo prazo.
Ou seja, essa empresa aqui mantém uma dívida muito equilibrada. Isso aqui mostra que a gestão da empresa é uma gestão muito boa. Ou seja, aqui no filtro também de longo prazo de endividamento, no filtro do Bazin, isso aqui também, essa empresa também passou pelo filtro. Ou seja, essa aqui é uma empresa que se mostra com certeza uma empresa sustentável para você ter em carteira. E no caso, caso estivesse fazendo o método do Bazin. E só para deixar bem claro, eu não estou indicando compra e venda de ação, tá, pessoal? Eu estou pegando um exemplo aqui usando o filtro do site e estou explicando para vocês como hoje é mais simples você verificar esses indicadores usando, por exemplo, esse site aqui do Status Invest. Então a gente viu a liquidez diária acima de 100 mil. A gente pode até confirmar aqui olhando na ação, ó. Liquidez média diária dessa ação. Essa ação diariamente em ações, o pessoal eles, olha só, 42 milhões 558 mil de liquidez, ou seja, é uma ação muito fácil de você conseguir comprar e vender, porque ela está sendo bastante vendida, negociada no mercado. Mesmo se a pessoa for uma pessoa com capital grande de milhões, ela consegue negociar essa ação aqui, por exemplo. Olha só que interessante. Então a gente viu o quê? A gente viu que a empresa tem liquidez acima de 100 mil, como eu mostrei para vocês aqui. Tem o dividendo atual acima de 6, tem o dividendo no longo do tempo acima de 6, a média de 7,58. Tem ali a dívida aqui equilibrada de longo prazo. E a liquidez corrente, que é o caixa que a empresa tem para pagar as dívidas de curto prazo. Vamos ver aqui então se a Transmissão Paulista é uma empresa que geralmente tem bastante caixa e se ela consegue pagar as dívidas de curto prazo. Então vocês podem verificar aqui, ó, que a gente tinha falado, né? Um valor conservador para a dívida de curto prazo no indicador liquidez corrente seria de pelo menos 1,5, uma pessoa conservadora. A média de liquidez corrente da Transmissão Paulista é 3,17, ou seja, essa empresa sempre está com muito caixa, entendeu? Olha só, a maior época de caixa deles, eles tinham dinheiro para pagar 7 vezes a dívida que eles tinham, e quando eles tiveram menos dinheiro, eles tiveram uma liquidez corrente de 1,3, ou seja, é uma empresa que tem caixa bom e é bem gerida. Então você vê aqui que na gestão de dívida, a empresa é uma empresa pouco endividada. Aí você me pergunta assim: nossa, mas que empresa é essa que aparenta ter indicadores bons? Bom, a Transmissão Paulista é uma empresa de transmissora de energia do estado de São Paulo, aqui, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Empresa de energia elétrica tem uma receita que ela é ganhada por concessão no estado, por exemplo. Então a receita dessa empresa é corrigida pela inflação. Geralmente os contratos de empresas de utilidade pública, a receita delas é corrigida pela inflação, ou seja, olha, é bem interessante um tipo de empresa como esse aqui. Você pode ter acesso a isso aqui através da Bolsa de Valores para fazer o método de ação, escolhendo as ações através do método do Bazin, para estar recebendo renda passiva, para estar construindo você mesmo a sua previdência no futuro. Entendeu? Então isso aqui é um exemplo de como você pode buscar empresas utilizando um site como esse aqui, muito bom para você estar buscando empresas, estudando empresas, indicadores, informações, e estar buscando através do método Bazin, por exemplo. E antes que, por exemplo, vocês falam para mim, nossa, eu não entendi o que significa exatamente liquidez corrente, dívida líquida sobre EBITDA, dividend yield. Nesses sites aqui, por exemplo, você consegue entender o que é o indicador, por exemplo, aqui, ó. Dívida líquida sobre EBITDA. Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa, considerando o EBITDA atual. Indica também o grau de endividamento da companhia. Liquidez corrente. Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Dividend yield. Indicador utilizado para relacionar os proventos pagos por uma companhia e o preço atual das suas ações. Que dá o nível de dividendo é o quanto você recebe de lucro da empresa por ação. Ou seja, se você comprar uma ação da Transmissão Paulista hoje por R$ 23,38, você vai ser remunerado a 6% no valor atual de dividendos através da empresa. Entendeu? Para você estar entendendo melhor esses indicadores, vocês podem estar estudando melhor depois. Para quem já tem um conhecimento intermediário, já sabe o que significa, mais ou menos. Entendeu? E é mais ou menos assim que você vai fazer e pode fazer, por exemplo, com esse site aqui, para estar aplicando o método do Bazin na prática, para estar indo atrás e você mesmo olhando
as ações para estar escolhendo por si mesmo, caso assim você estude e deseje fazer. Então, senhores, finalmente chegando como funciona o modo que o Bazin calcula para ver que se quanto aquela ação deveria ser comprada no máximo, o valor máximo, para receber 6% de dividendo. Então ele tem uma fórmula e está bem aqui na tela. O que acontece? É um cálculo muito simples. Ele pega o dividendo todo o dividendo somado que a empresa pagou daquela ação e faz vezes o índice Bazin, que é o que ele criou, o número. O dividendo anual da ação vezes 1667, desculpa. O que significa 1667, Anne? Se você dividir 100 por 6, você consegue o fator que multiplicando dá 6% do valor aqui. Que é o índice Bazin, ou seja, 6%, ele sempre buscava 6%, como eu disse, porque geralmente 6% é um consenso de taxa de juros média, que geralmente podemos considerar a Selic, por exemplo. Geralmente é a média de inflação. E você observou lá que no estudo de Jeremy Siegel que as empresas sempre estão crescendo mais que 6% acima da inflação. Então essa geralmente é a média que o pessoal busca de mercado para ter um mínimo de rentabilidade. Então, eu vou fazer um exemplo, por exemplo, aqui para vocês. Eu vou pegar uma ação aqui no site de ações. Vou aplicar esse método aqui do Bazin na calculadora para mostrar para a gente qual seria o preço teto dessa ação na prática. Então, como ficaria? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Bom, senhores, vamos aplicar aqui, por exemplo, o cálculo do Bazin para preço teto na ação da Taesa, Transmissão Aliança, que é uma empresa de transmissão de energia, um setor muito perene e resiliente do mercado. Atualmente, a ação está sendo cotada para compra R$ 13,91. Então, vamos ver o valor do dividendo pago nos últimos 12 meses para a gente fazer aquele cálculo do método do Bazin. Então, geralmente a gente tem nesse site aqui, ó, todo o dividendo de todos os anos, total dividendos pago no ano, né? Então vamos chegar aqui ao ano passado. Ano passado a Taesa pagou R$ 1,50 de dividendo por ação, né, ação ordinária, né? Então, beleza. Vamos lá para o cálculo do Bazin, né? Vamos pegar aqui, como que tá lá no cálculo do Bazin? Dividendo anual vezes 16,67. Ok. Então vamos lá. 1,50 vezes 16,67. Aqui a gente vai chegar ao preço máximo da ação, preço teto, para receber 6% de dividendos. Então, olha só, chegamos ao preço da ação pelo cálculo do Bazin. Essa ação aqui, em teoria, para receber até 6% de dividendo, o preço teto máximo dela seria R$ 25,00. Ou seja, aparentemente, essa ação aqui está descontada no método do Bazin para estar comprando as ações. Então, até R$ 25,00 essa ação aqui valeria a pena no método para se comprar. Mas é um método de você entender para precificar por dividendos passados o questão para comprar ação aqui. Mas, como eu vou explicar para vocês, nunca compre ação só por indicador, etc. Você vai estudar o que a empresa faz, o setor que tá, porque tem empresas de setor ruim que às vezes pagam um monte de dividendo e a empresa vai e acaba falindo, como aconteceu com a Oi. A Oi, há muitos anos atrás, estava pagando tanto dividendo, depois ela acabou falindo porque ela pagou mais dividendo que aguentava e zerou o caixa e ficou sem dinheiro. Entendeu? Isso aqui é um método para precificar uma ação depois que você já estudou a ação, já gostou, já viu o setor, é perene e tal. É top, beleza. Vou fazer o cálculo do Bazin aqui então para mim receber pelo menos 6% de dividendo. Quanto que eu posso pagar? Até quanto eu posso pagar? Fiz o cálculo do Bazin. A Taesa aqui ordinária tá me falando que R$ 25,00. Beleza, fechou. Basicamente é simples assim o cálculo do Bazin, não tem muito segredo. É assim que calcula basicamente o preço teto do Bazin. Então vocês me perguntaram, Ian, como é que você escolhe ações depois, etc. Para ver preço teto, geralmente eu me baseio primeiro nesse preço teto do Bazin, tá? Então agora eu vou estar passando para vocês o segundo investidor qual eu geralmente avalio também para estar olhando as ações, tá selecionando as ações, entendeu? Que é o Luiz Barsi.
Bom, senhores, esse senhor aqui no fundo é o senhor Luiz Barsi. Quem é Luiz Barsi, Anikirigai? Luiz Barsi é um investidor que investe também desde os anos 60, 70 na Bolsa de Valores somente do Brasil. Ele também utilizava-se de um método muito semelhante do Décio Bazin e teve sucesso, tanto que hoje o senhor Luiz Barsi é o investidor pessoa física mais rico do Brasil. Ele tem um patrimônio geral rodando ali em torno de 2 bilhões de reais. E é um investidor de empresas de boa, ele só seleciona boas pagadoras de dividendo, empresas que também não têm dívidas, empresas que têm indícios de ser empresas com fundamentos bons e sustentáveis. Então, basicamente, como o Luiz Barsi vê para selecionar as ações dele? Então, o Luiz Barsi, ele foi um jovem muito pobre, filho de imigrantes. A família dele veio para o Brasil e, infelizmente, o pai dele morreu muito novo. E foi um senhor que começou a ganhar vida desde pequeno, então trabalhando como engraxate. Ele percebeu, assim como eu comento com os senhores nessa série de ensinamento no vídeo, que a previdência não é sustentável. Ele descobriu isso fazendo cálculos em 1960 e 70. Então, como ele veio de uma vida sofrida, pobre, e com seu trabalho durante o tempo se preocupava com a sua tenridade idosa, ele começou a estudar o mercado, viu que todos os investimentos tinham rendimentos pífios e ruins perto da inflação. Ele fez um estudo um pouco mais modesto, lógico, perto do Jeremy Siegel, foi bem modesto, e descobriu que as únicas pessoas que conseguiam se aposentar de forma digna eram pessoas donas de empresas. E abrir uma empresa era muito caro, como eu citei lá quando você está falando do assunto de previdência, de formas de renda passiva para se aposentar por si mesmo. Então ele chegou ao consenso que através de ações e dividendos, sendo um pequeno dono de uma empresa, era muito mais fácil que abrir uma empresa. Porém, ele participava dos resultados de forma igual, sendo um pequeno dono. Então, as formas que ele enxerga as ações para selecionar as ações são as seguintes. Bom, pessoal, geralmente o Barsi ele usa essas métricas aqui para estar olhando os ativos deles. Empresas com históricos de lucros consecutivos, ou seja, empresas que tenham pelo menos 5 anos de mercado e histórico de lucros consecutivos em 5 anos. Um preço sobre valor patrimonial. Ações acima de mais do valor patrimonial geralmente são ações muito caras, então tem mais risco. Ele prefere olhar empresas que tenham um baixo valor patrimonial, porque isso amortece o risco de gestão, de venda ou troca de controle da empresa. O que significa preço sobre o valor patrimonial? O preço justo da ação é pagar o valor que ela realmente vale. Se a empresa vale 1 milhão, pagar 1 milhão é justo. Se a empresa vale 1 milhão e pagar 2 milhões, está caro. Se pagar 3 milhões para uma empresa de 1 milhão, está caro. Então, o indicador PVP mostra o quanto a ação está sendo negociada no mercado. Quando o PVP da ação está entre 1 e 1,5, geralmente ela está num valor justo, menos arriscado. E quando a empresa está sendo negociada abaixo de 1 do PVP, significa que a empresa está descontada. Ou seja, você está comprando uma nota de 100 reais, por exemplo, por menos de 100 reais. Por exemplo, se o valor patrimonial da empresa é 100 e ela está sendo negociada por exemplo, por 90, ela está 10% de desconto negociada abaixo do que ela vale. Então é um desconto. Quando você compra uma empresa abaixo do valor patrimonial, ocorre que você corre menos risco, porque está tendo muito menos especulação na empresa. No caso de PVP abaixo de 1, quando a empresa, se acontecer, a empresa for vendida, ou trocar o controlador, geralmente quem for comprar a empresa vai pagar pelo menos o valor que a empresa vale. No caso 100, se você comprou abaixo do valor que vale, mesmo que a empresa feche capital, seja vendida para alguém para uma pessoa ruim que sabe que a administração vai ser ruim, você simplesmente pega e fica com a ação. Vão comprar a tua ação pelo valor que é justo, ou seja, você ganhou aquele ágio entre o que você comprou descontado e o que realmente a empresa vale. Então, é isso que o Barsi vê como uma diminuição de risco quando você compra empresas que você às vezes encontra com um valor patrimonial abaixo. E é um caso muito constante em várias empresas aqui na Bolsa do Brasil. Como eu disse para vocês anteriormente,
Com a nossa bolsa tem muito poucos investidores, existem muitas assimetrias. Então, existem empresas que estão lucrando, estão pagando dividendos, porém elas estão esquecidas e subvalorizadas. Então, você pode comprar empresas que valem barato pagando dividendo. Então, quando você compra abaixo do valor que realmente elas valem, você está correndo muito menos risco, você amortece os riscos. O Barsi também olha o dividend yield assim como o Bazin. Distribuição de dividendos recorrentes nos últimos anos, pelo menos 5 anos de distribuição constante de dividendos, e empresas que têm projetos de dividendos sustentáveis. Por exemplo, uma empresa que o Barsi gosta muito é a Klabin. O que é a Klabin? Uma empresa de celulose e papel. Ela produz papel e embalagens. Da onde vêm os papéis e embalagens? Das árvores. Eles derrubam as árvores, fazem o produto, plantam novas árvores e assim as árvores crescem, eles cortam de novo e fazem mais papel. Ou seja, é uma empresa com um giro sustentável. Então a empresa tem como manter aquele negócio viável por muitos anos. Então, da mesma forma que funcionam as empresas de saneamento, empresas de elétrica têm formas sustentáveis se reajustam para a inflação. Então o dividendo se torna sustentável, porque a empresa tem condições de manter aquela receita constante e é sustentável. Ele também avalia a qualidade da reputação do gestor da empresa. Isso envolve saber o quanto o gestor está envolvido no negócio, quanto de ações e participação o gestor tem e se ele é remunerado de acordo com a média do mercado. Ou seja, imagina o seguinte, tem uma empresa, é o Nubank e o Itaú. O Itaú é uma empresa de muitas décadas de lucro e é consolidado. Então o Itaú, vamos dizer que o Itaú lá está pagando 12 milhões para o diretor como remuneração. Beleza, o banco ganha muito mesmo, bilhões, e paga 12 milhões para o diretor. Top, beleza. Aí você vai lá no Nubank. O Nubank é uma empresa que nunca deu lucro, dá prejuízo para caralho até hoje. Aí você chega lá e olha lá nos dados da empresa. O diretor do Nubank recebe 28 milhões de remuneração. Aí você pensa, peraí, o diretor de um banco que não dá lucro tá ganhando 28 milhões e o cara do Itaú, que dá lucro, ganha 12, 18 milhões? Ou seja, tem uma coisa errada. Ou seja, a empresa tá pagando demais os funcionários sem uma cobrança, sem nada. E o negócio tá dando prejuízo. Ou seja, eles estão queimando dinheiro. Aí você vê que a gestão da empresa não tá muito certa das pernas. Tem uma coisa errada ali. Então, tudo isso é avaliado. E todos esses dados que eu estou falando tem em vários sites de análise de ações. Entendeu? Como sites, por exemplo, como o Status Invest. Sites, por exemplo, como Investidor 10. Eu vou estar deixando esses sites aqui na descrição do vídeo. Entendeu? Então, em todos eles, tem como você tá vendo quanto o gestor ganha, quem são e etc. Entendeu? Quem participa dos negócios. Eu vou estar mostrando aqui, por exemplo, vocês aqui na tela um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma olhada na gestão do Banco do Brasil. Quem são os acionistas, quanto recebem, etc. Você desce até o final aqui, por exemplo, ó, da análise dessa empresa aqui. Os dados, né? E você vai encontrar o que aqui, ó? Vamos descendo. Vai encontrar até que quem participa da empresa, ó. Por exemplo, aqui, ó. 50% da empresa é da Secretaria do Tesouro Nacional. A outra metade das ações está no mercado. Beleza. Olha aqui, ó, dados de remuneração, membros remunerados, participação de comitês, participação de resultado, etc. Ó, a diretoria aqui, ó, são 33 membros de diretoria, cada um recebe 23 milhões 698 mil e 8 milhões de benefícios. Então você tem esses dados para estar comparando, se você quiser, com outras empresas. Por exemplo, se o Banco do Brasil estiver pagando aqui, olha só, um banco aqui paga 23 milhões, o Banco do Brasil, né? Então você vai lá, vamos comparar a remuneração do diretor lá do Nubank, entendeu? Cadê o Nubank? Ó, vamos pegar aqui a ação, a BDR do Nubank, para a gente poder estudar aqui, ó. Desce lá embaixo, vamos ver a remuneração do pessoal do Nubank, por exemplo, ó. Cadê? Vamos procurar aqui. Onde tá? Cadê? Ué, era pra estar aqui. Tá, vamos pegar outro banco, por exemplo, aqui, ó. O Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo. Por algum motivo, olha só, não tem nem dado, não tem nem o dado do Nubank aqui. Vamos procurar para comparar. Lá o cara tava ganhando 23 milhões, né? Vamos ver quanto que o diretoria estatutária aqui ganha aqui, ó. Ó, por exemplo, aqui, ó. A diretoria aqui tem 8 membros e paga 2 milhões, ou seja, tem uma diferença aqui, entendeu? Às vezes você vai vendo de acordo com o que o banco lucra e quanto ele paga para os membros da diretoria.
às vezes, ou como eles remuneram as pessoas, se tá realmente sustentável para a empresa. Então, o Barça ele avalia a gestão da empresa. Como uma das formas é essa gestão aqui de observar como são remuneradas as pessoas, quanto elas estão empenhadas na empresa. Então, como eu estava dizendo, e quais são a outra questão que o Barça fala muito? É o que eu falo para vocês. Setores de atividades perenes, ou seja, ele gosta de celulose, empresas elétricas, saneamento, bancos, seguradoras, telecomunicações, por exemplo, que são as coisas que eu já falo aqui. Que são todas aquelas empresas com aqueles exemplos de sustentabilidade, previsão de receita e etc. E, lógico, essas empresas têm que ter boas perspectivas de bons projetos sustentáveis, como eu falei. Então, o Barsi é o segundo investidor que usa o mesmo método do Bazin e não tem como falar que ele não foi bem sucedido. Ele ainda está vivo. Então, ele saiu do zero como engraxate lá dos anos 60 e hoje tem 2 bilhões em patrimônio. O cara tem uma renda passiva. Ele já deu entrevistas contando que ele recebe, geralmente, se for pegar todo o dividendo que ele recebe num ano, dá em média R$ 1 milhão de dividendos por dia. Se for dividir todo o dividendo anual dele por dia. Então, você acha que esse senhor que não aposentou-se muito bem com o mercado de capitais e está muito mais seguro do que quem acha que vai aposentar com o governo e com o INSS? Então, é um caso que você deve considerar. É um caso de sucesso, assim como todos os outros dados comprovam que você fazer sua própria previdência com ações é possível e é válido, com certeza. Outra pessoa que é um grande investidor, mas esse é um investidor internacional, é o Warren Buffett. O cara que tem uma história muito semelhante do Barsi, que começou a investir desde muito cedo e teve sucesso no mercado. Para resumir a história do Warren Buffett, ele escolhe empresa por alguns indicativos que eu acho importante também, entendeu? Porque como assim, quanto mais você entender, mais você escolher melhor os ativos. Caso você for escolher por método de você mesmo escolher ação por ação, são formas importantes de você diminuir o risco e garantir que não vai ter imprevistos comprando coisas ruins ou lixos. Então, Warren Buffett ele teve um rendimento anual nos últimos 40 anos em média de 20% ao ano lá nos Estados Unidos, o que é uma coisa muito difícil, porque lá o mercado já é um mercado consolidado, né? Não é um mercado que está de alto crescimento emergente como o nosso. Então 20% ao ano lá nos Estados Unidos é muita coisa. É realmente espetacular. Então eu vou estar falando com vocês aqui as coisas que geralmente o Warren Buffett olha, que eu também olho. Então eu junto geralmente todos esses fatores, indicadores desses três investidores. O Décio Bazin, o Barsi e o Warren Buffett para estar escolhendo ações. Entendeu? Então vou estar falando a respeito do como o Warren Buffett olha os ativos. Então, geralmente o Warren Buffett ele olha algumas coisas como, por exemplo, CAGR, CAGR, crescimento composto anual, ou seja, crescimento anual composto dos lucros acumulados de uma empresa, geralmente acima de 5% esse indicador, ou seja, empresas que mostraram ser lucrativas constantemente durante 5 anos e tendo crescimentos exponenciais de lucro. Acima de 5% é excelente. No mínimo 3%, do meu ponto de vista, já é excelente também, principalmente aqui no Brasil. Porque esse crescimento que garante que o acionista pequeno, por exemplo, esse crescimento dos lucros, garante ao acionista pequeno que ele terá crescimento em dividendos ou em ganho de capital no valor da própria empresa. Ou seja, se a empresa está sempre aumentando as receitas, com certeza ela deve estar ganhando, acompanhando a inflação ou batendo a inflação. Está aumentando o dividendo, automaticamente a cotação da empresa acompanha o lucro. Então isso garante que a empresa tem um histórico de bom retorno para o acionista. Então ele olha também a respeito se a empresa realmente vê o próprio patrimônio como um patrimônio lucrativo. O que significa isso? Que se a empresa ela tem um histórico, se a própria empresa recompra as próprias ações no mercado, ou seja, a empresa pode pegar as ações dela no mercado e recomprar. E geralmente as empresas compram as ações de volta e cancelam as ações, ou seja, diminuem o número de ações no mercado. O que isso faz? Se eu tenho menos ações para dividir o dividendo lá total para os outros ações aumenta. Então a empresa recompra as ações e vê valor, acha que o próprio patrimônio está lucrando muito, a própria empresa recompra as suas ações. Então isso ganha pontos no ponto de vista do Warren Buffett, pois aumenta o dividendo por ação.
Então, empresas que emitem ações e diluem os acionistas, geralmente são empresas ruins. Então, ele sai correndo dessas empresas. Por exemplo, que nem empresas que emitiram ações, provavelmente estão passando por um período muito ruim, por exemplo, foi a IRB, muito conhecida por quem conhece ações aqui. Então, quando mais ações a empresa emite, mais dilui o dividendo distribuído, porque está aumentando o número de ações para dividir o mesmo valor de lucro, de dividendo. Então, isso é ruim. Empresa que emite ação é ruim, empresa que recompra ações são boas. Então, se ele vê que a empresa recompra ações, ganha um ponto a mais no ponto de vista do Warren para estar comprando aquela ação. Margem bruta de lucros. Ele busca empresas que tenham pelo menos 20% de margem bruta de lucros. E empresas acima de 40% de margem bruta de lucros são empresas, do ponto de vista, excelentes nos seus ramos. Entendeu? Ou seja, empresas que têm um baixo custo e lucram muito brutamente, né, antes do imposto. E tem a margem líquida, que significa o quê? Os lucros finais, o lucro da empresa após todos os gastos. Se a margem líquida for geralmente acima de 10%, 20%, também é considerado um bom indicador para estar comprando ações, de acordo com os ensinamentos do Warren Buffett. Ele também olha a dívida. Ele também olha assim como base em endividamento da empresa. Ou seja, geralmente ele olha a dívida líquida sobre EBITDA. Que é o quê? O valor da dívida da empresa se a receita da empresa após pagar depreciação e imposto, ou seja, a empresa após todos os gastos e imposto, se esse lucro, em quanto tempo a empresa demora para pagar toda a dívida que ela tem. Ou seja, geralmente o indicador do dívida líquida EBITDA, por exemplo, se o valor é 1, que significa que a empresa demoraria mais um ano de lucro para estar pagando toda a sua dívida. Então, geralmente, empresa que tem um indicador abaixo de 2,5, ou seja, se a empresa consegue pagar toda a sua dívida em 2 anos e meio, e considera até esse valor ou abaixo um bom investimento. No caso de empresas gerais, né? Empresas de utilidade elétrica, utilidade pública, geralmente você pode considerar a dívida líquida sobre EBITDA até 4 nas empresas de utilidade pública, devido à alta previsibilidade de receitas dessas empresas de utilidade pública, como citei anteriormente. Tem a RAP, Receita Anual Permitida, que é o quê? Aquela receita garantida pela concessão do governo. Então a empresa, se endividar, ela tem uma receita constante ali. Uma empresa de utilidade pública só consegue se endividar, fazer cagada, se o Estado botar a mão e fazer merda, ou se realmente o cara for bastante incompetente, entendeu? Então esse aqui é o último investidor que eu me baseei nos seus indicadores para estar escolhendo ações. Então agora aqui eu vou fazer o ajuntado de todos os indicadores que eu levo em consideração para escolher uma ação e vou estar falando para vocês. Então, senhores, após falar do Décio Bazin, do Sr. Luiz Barsi e do Warren Buffett, qual que é o ajuntado que eu, após estudar, eu utilizo como método de escolher ações? Então eu vou falar todos os indicadores que eu olho para estar positivando, para olhar a ação e falar, ó, essa ação aqui tá top para comprar, o risco tá controlado. Então, primeiro, setor perenes. Já falei dos setores perenes, não vou citar de novo, vai ficar repetitivo. Eu coloco um yield acima de 5% de histórico de pagamento de dividendos, ou seja, eu abaixo dos 6%, porque isso aumenta o meu leque, porque eu coloco um radar maior do que a maioria. Se a maioria está buscando 6% e fica esperando alguns dos dividendos bater 6%, quando batem 5% eu já vou lá, eu já tenho o costume de pegar a ação. Porque às vezes a empresa, entendeu? Eu estou abaixo do radar do pessoal. Então isso pode me garantir um rendimento melhor no futuro. Histórico de payout sustentável, ou seja, o que significa? Se a empresa distribui um bom dividendo sustentável para paga de forma sustentável, como diz, esse é um indicador de gestão, como o Barsi mesmo fala. E se a empresa se mantém investindo no próprio negócio. O que significa o payout? Por exemplo, se a empresa consegue distribuir 6% de dividendo para mim, mas ela distribui só 20% do lucro, ou seja, ela está distribuindo um dividendo bom, mas ela ainda está distribuindo pouco do lucro dela total para os acionistas, e tem muito lucro gerando caixa, entendeu? Ou seja, se a empresa tem um payout baixo e um dividendo alto,
por ação, ela tem um dividendo sustentável, entendeu? Ou seja, ela tá fazendo caixa e tá pagando dividendo. Agora, quando o payout é muito alto, por exemplo, quando a empresa tá pagando 98% de payout, ou seja, tá distribuindo 98% do lucro, e pra gente, pra acionista, e tá fazendo caixa nenhum, pode ser perigoso, porque aquele dividendo não é sustentável, entendeu? Porque ela não tá reinvestindo na empresa, pode não estar tendo caixa, entendeu? Então isso é um indicador de gestão de risco do controlador da empresa distribuir dividendo. Eu verifico se o preço valor patrimonial não está alto demais, ou seja, eu pago no máximo até 2,5 do PVP para controlar o risco. Geralmente eu vou em empresas que estão com PVP bem mais baixo do que isso, mas até 2,5 de PVP é aceitável dependendo das condições das ações e do dividendo que ela paga. Eu vou em empresas que tem tag along em 100% e ações ordinárias. Ou seja, isso são indicadores que vão controle de risco. O tag along é o seguinte, eu já expliquei isso aí nos outros vídeos. O tag along significa o seguinte, se a empresa trocar de controlador, a cláusula de tag along obriga o cara que vai comprar a ação do majoritário a pagar a mesma porcentagem na minha ação, a minha ação do mercado, ou seja, tem que pagar igual o valor que vai comprar do majoritário. Se o tag along é 100%, garante que eu vou receber a mesma coisa se o cara que vai comprar o controle da empresa, ele vai pagar, por exemplo, na ação do controlador 10. Então ele tem que pagar 10 para comprar minha ação também. Agora, se o tag along não tem tag along na ação, essa cláusula de proteção, se o controlador quiser comprar as ações do controlador lá por 10 pila e não quiser comprar as ações das ações minoritárias, ele não compra, ou ele compra mais barato, entendeu? Ou seja, você pode ter prejuízo. E a ação ordinária é a ação que dá direito a voto. Então, geralmente é a mesma ação que o dono da empresa majoritária tem. Então, se você tem a mesma ação que o dono da empresa majoritária tem, então você está junto com o dono. Isso diminui o risco porque outras classes de ações que tem, por exemplo, preferenciais, que são ações tipo que recebem um pouco mais de dividendo, mas não tem direito a voto. Geralmente você não está na mesma ação que o dono da empresa tem. Então, geralmente a empresa pode fazer algum movimento de mercado que beneficia o dono da empresa e a ação que ele tem e desfavorece a ação preferencial, como por exemplo, se a empresa tem 2 classes de ações e não tem tag along na preferencial, ou seja, se o cara quiser trocar o controle da empresa, vender a empresa, quem comprar a empresa não é obrigado a comprar a ação preferencial, o cara compra só a ação ordinária e ganha o controle da ação. Aquelas ações preferenciais, se o controle da empresa vai trocar e o novo dono é um porra louca, tipo, que nem o Ike Batista, por exemplo, pô, o Ike Batista compra uma empresa, cara, o cara vai cagar o pau com essa empresa aqui. Pô, eu tenho ação preferencial, ninguém quer comprar minha ação preferencial, ela desvaloriza. Você vai ter que vender aquelas ações preferenciais lá na baixa, vai ter prejuízo, cara. Então, no risco de gestão e troca de controle, o tag along e a ação ordinária protege você dos riscos de controle da empresa. Então, sobre endividamento, eu gosto de empresas com liquidez corrente acima de 1,2 e dívida líquida entre as mesmas margens do Warren Buffett, de 2,5 para empresas normais e 4 de dívida líquida sobre EBITDA para empresa de utilidade pública. Isso aqui é controle de dívida. Margem bruta e líquida em torno de 10% ou mais. Também é controle de risco para a questão da empresa se manter viva no mercado. Também olha o CAGR de lucros acima de 5%, como o Warren Buffett. Empresa que tem aberto capital pelo menos há mais de 5 anos e que essa empresa nesse período de 5 anos tenha tido lucros recorrentes. Isso aqui é uma coisa muito que o Barça olha. Empresas que emitem ações demais, eu desconsidero. Empresas que recompram ações, eu gosto. O Warren Buffett também olha. Eu olho geralmente também o histórico de rentabilidade da empresa nos últimos 10 anos. Para quê? Para mim, realmente ver se a empresa performou bem em algumas épocas de anos que tiveram crises, para mim ver como a ação se comporta. Geralmente quando tem um cenário X, no país a ação cai, ou cenário Y a ação sobe. Ou seja, para mim entender como é o comportamento do setor da empresa. Liquidez diária, eu geralmente não dou bola. Geralmente, como você é um investidor pequeno, pessoa física, você não vai
começar a investir milhões de reais em uma ação para ter que ter uma ação com liquidez gigante. Então, para mim, a liquidez diária de negociação da ação em 30 mil diário já é suficiente porque eu tenho um aporte pequeno. Geralmente, quando uma pessoa aporte pequeno, não precisa dar bola para liquidez diária. Também observo o quê? Quais perspectivas de projetos futuros, se a gestão tem bom histórico, ou seja, a empresa tem concessões longas, contratos longos, no caso, por exemplo, utilidade pública. E no caso de empresas de outros setores, empresas de, por exemplo, agro, etc., se a empresa tem projetos de expansão, se ela é sustentável, se o lucro é sustentável, etc. E, caso eu vá olhar bancos, você precisa olhar um índice chamado Basileia e imobilização. A Basileia é o quanto o banco tem de dinheiro em caixa caso as pessoas precisam ir sacar o dinheiro. Ou seja, quanto do total do capital que eles possuem gerenciando, quanto aquele capital tem em caixa. Ou seja, a Basileia é em torno de 11%, é uma Basileia saudável. Acima de 11% é saudável. Tá ótimo. Imobilização é o quanto daquele total gerenciado pelo banco tá imobilizado, ou seja, quanto aquele capital lá tá investido em alguma coisa que não tem como vender rapidamente ou retirar o dinheiro rapidamente para estar pagando uma dívida, girando caixa ou colocando para saque e disponibilização para os clientes, ou seja, uma imobilização tem que ser no máximo para o banco de 30%. Esses dados aqui de Basileia e imobilização você encontra num site chamado Banco Data. Vou estar colocando na descrição do vídeo aqui para vocês também. Ou seja, bancos olhar também, além de tudo que eu disse, Basileia acima de 11% e manter a imobilização sempre abaixo de 30%. Eu considero saudável para o banco se tornar sustentável. Isso é um indicador de controle de insolvência dos bancos, tá, pessoal? Então, basicamente, quando eu olho uma ação, eu levo em consideração todos esses indicadores aqui. Depois que eu olhei todos esses indicadores aqui e tá tudo ok na empresa que eu olhei, aí eu vou ver quanto está o preço da empresa, se ela está dentro do preço teto do Bazin, por exemplo. Então é basicamente isso que eu faço. Mas também existe uma outra forma para precificar as ações além do método do Bazin, que é um método chamado método de Gordon, que eu vou estar falando para vocês simplesmente, rapidamente, para vocês saberem que existe, por caso vocês queiram estudar depois. Sem muito detalhamento, esse é Myron Gordon. Ele criou a fórmula de Gordon para precificar ações de dividendos. Como que funciona isso daqui? Para quem tem um conhecimento intermediário, geralmente existe o método de precificação das ações, em geral, pelo fluxo de caixa futuro. Ou seja, de quanto que as pessoas estimam que a empresa vai estar aumentando os lucros no futuro. Geralmente as pessoas precificam as ações em geral dessa forma. O Gordon, ele criou uma fórmula para você estar precificando as ações para estar recebendo um dividendo futuro baseado no quanto a empresa pode gerar de dividendo no futuro. Ou seja, é uma forma de fluxo de caixa descontado, mas para calcular o dividendo futuro. Se o Bazin olhava o dividendo do passado para calcular um preço teto para a empresa, o Gordon ele calcula o preço teto da empresa pelo dividendo futuro, ou seja, olhando para frente. Então esse é o interessante da precificação das ações pela fórmula de Gordon. Eu vou estar explicando bem por cima para vocês, porque senão vai ficar muito extenso, porque isso aqui é outra fórmula também que você tem que calcular, entendeu? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês. Essa aqui é a raiz do cerne da fórmula do Gordon, né? O valor da ação pelo dividendo futuro é calculado sobre isso aqui, ó. Dividendos calculados, projetados para o próximo ano, dividido por uma taxa de desconto menos a taxa de crescimento. O que significa? Eu vou calcular, eu vou tentar achar o quanto que eu acho que vai ser de dividendo futuro. Aí eu divido esse valor do dividendo por uma taxa de desconto, entendeu? Ou seja, vamos dizer assim, a ação, eu quero que a ação cresça pelo menos 2 vezes acima do Tesouro Selic. Então tem uns juros aqui, eu quero que a ação cresça mais que esse aqui e desconto
taxa de crescimento, ou seja, a empresa tem que crescer pelo menos 1%, ou seja, uma empresa nunca vai crescer mais que o PIB de um país. Geralmente os PIBs são 1%, 0,5%, 2%, dependendo depende muito do seu ponto de vista. Você que vai criar os valores para estar precificando a forma de Gordon. Então, por isso que ela é uma forma muito mais pessoal, não é tão simples como a do Bazin. Então, eu vou estar explicando no outro quadro aqui, vocês um exemplo. O preço justo do Gordon é baseado nessa fórmula aqui, por exemplo. Ó. Vocês veem aqui, ó, é o valor do dividendo futuro em moeda, dividido, por exemplo, eu coloquei aqui como que dá para você usar, por exemplo, você compara com o Tesouro IPCA, ou seja, se o dividendo futuro for maior que o IPCA, para valer a pena. E o quanto acima do IPCA você quer que receber de dividendo, ou seja, um dividendo futuro que eu calculei aqui, ou seja, dividido pelo IPCA vezes o quanto eu quero acima do IPCA. Por exemplo, eu quero 2 vezes acima do que o IPCA está pagando. Ou seja, o IPCA está pagando 14%, eu quero o dobro, 28%. Você vai colocar um valor aqui. Você desconta pela taxa do crescimento. Como eu disse, geralmente o crescimento de uma empresa nunca vai crescer mais que o valor que o PIB de um país. Se uma empresa crescer mais que 2, 3% ao ano, se isso fosse possível, geralmente uma empresa ia ser mais rica que um país. Então é uma taxa real. Então você coloca uma taxa ali do PIB do país em média ali. Então como ficaria isso num exemplo fictício ou mais na prática? Por exemplo aqui, ó, vamos dizer que a empresa pagou uma média em geral de R$8 de dividendo nos últimos anos. Então eu calculei, vamos dizer que eu calculei dessa forma aqui, projetando o dividendo futuro da empresa sendo igual ao do ano passado, por exemplo. Então eu divido esse valor pelo quê? O valor da taxa de juros do IPCA. Vamos dizer que o IPCA lá do Tesouro Direto está pagando lá 3,5%. Não, o IPCA mais 1,5%. Aí 3,5% mais 1,5% dá 15%. Beleza. Então você põe o cálculo decimal. Vezes quantas vezes eu quero acima do IPCA, que é a ação renda. Então, eu quero que renda uma vez e 1,3 vezes acima da inflação. Desconto aqui a taxa do PIB, ou seja, que taxa de crescimento, 1%, por exemplo. Então, por esse valor de dividendo futuro aqui, baseado nesse cálculo aqui, o preço justo da fórmula de Gordon me daria que essa ação deveria valer R$41, entendeu? Então esse seria o preço da ação, por exemplo. Então basicamente ele faz um fluxo de caixa descontado de dividendos futuros. Mais ou menos é assim que funciona a fórmula do Gordon. Existe essa precificação, entendeu? Então o Gordon precifica com o valor futuro de dividendo projetado, o Bazin olha os dividendos pagos no passado. Então isso aqui é uma forma interessante também de você estar olhando dividendos. Essa fórmula só funciona para empresas que já são consolidadas, empresas que já pagam dividendos. Se você pegar uma empresa que não é pagadora de dividendo, é uma empresa nova, então vai acabar gerando um preço distorcido, entendeu? Não vai dar um preço aproximado, vai dar muito fora da realidade. Então essa ação tem essa limitação. Só presta para usar em empresas que são já pagadoras de dividendos há muitos anos e são empresas bem grandes. Para empresas pequenininhas de crescimento não é válido.